Você está no canal Zion Linhares. Uma pergunta: a Bíblia, a Sagrada Escritura, para que ela serve? Então você pode encontrar essa bela resposta da pergunta que fiz na carta que foi escrita para Timóteo, segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17. O que diz nesses dois versículos, como ele resume tudo. Olha só como é bonito. Diz o seguinte: toda escritura é dada por inspiração de Deus e proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então aí está, papai, mamãe, professores, professoras, catequistas, né? Pessoal que trabalha com catequese, pessoal da igreja católica, igreja evangélica, seja quem for. Está aí o resumo. Confira na sua Bíblia, né? Para você ver realmente para que serve todas as escrituras. Então é bom que a gente leia, é bom que a gente tenha ela na mão, é bom que a gente acompanhe, né? E desde criança, quando minha mãe me levando à igreja, à catequese, eu sempre ouvi falar em dízimo, oferta, esmola, né, doação. E as pessoas diziam, né? Eu ouvia quando criança que era muito bom se fazer isso, porque com isso Deus ia se alegrar muito, ia dar muito de volta a quem fizesse essas ações. E isso me alimentou bastante. Eu procurei desde pequeno ir procurando esses ensinamentos e essas atitudes, tomar essas atitudes. Então você vê no livro de Malaquias, lá no capítulo 3, no versículo 10, diz uma coisa maravilhosa, gente. Olha só o que diz em Malaquias 3, versículo 10. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos exércitos, e vereis, se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Malaquias 3, versículo 10. E se a gente for ver no Provérbio 11, no versículo 24, diz o seguinte: há quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O Malaquias pediu, né? Isso, a Sagrada Escritura não é inspirada por Deus, os homens foram inspirados e fizeram. Então faça a experiência. Então se você não faz, né, essas ações de dízimo, oferta, esmola, doação, experimente. Agora, claro, faça se o coração pedir, faça por amor, porque se não for, não vai valer de nada. A gente vai ver isso na sequência do vídeo que a gente está fazendo para vocês, ok? Lá em Êxodo, gente, logo no início, né, no Êxodo, no capítulo 35, versículo 4 ao 6, falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Isso era Moisés conversando com eles. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Olha que Moisés disse lá no início, em Êxodo: tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Atrará por oferta a alçada ao Senhor. Olha o pedido: ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras. Êxodo 35, capítulo 35, versículo 4 ao 6, foi isso que Moisés pediu ao povo, já naquela época. Aí lá em Atos dos Apóstolos, quem escreveu? Lucas, São Lucas, um médico.
no capítulo 11, versículo 29 ao 30, ele diz o seguinte: os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Porque a palavra de Deus diz que o profeta é digno do seu salário. Então, como eles estavam trabalhando, fazendo, né, o trabalho que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu, eles tinham que comer, eles tinham que se vestir. Então, eles juntavam o dinheiro e mandavam para as pessoas que estavam fazendo o trabalho que Jesus pediu. Ainda voltando lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 2, diz o seguinte: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compeli a dar. É o que eu lhe disse no início. Não vá querer dar se não for de coração. Aqui nós estamos falando exatamente sobre isso. O nosso vídeo é sobre isso. Então, lá nas Crônicas, no primeiro livro de Crônicas 29, capítulo 29, versículo 9, diz assim: e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque o coração pediu. Voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Olha só, né? Alegrou com grande alegria porque eles contribuíram voluntariamente, não foram obrigados. Lucas de novo, agora no evangelho dele, capítulo 11, versículo 41. Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Então, você quer ficar tudo puro, feliz, alegre, realizado? Então, faça o que Lucas pediu no capítulo 11, versículo 41. Dá esmola do que você possui. E aí você vai ficar, isso se for de coração. Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 3 ao 4, ele diz exatamente que tem que ser de coração. Quando você doou, você deu, porque a gente está vendo aí, né, que existe em alguns lugares que as pessoas às vezes fazem doação, depois se arrependem, ficam chorando, ficam brigando, ficam cobrando, ficam querendo devolução, ficam não sei o quê. Olha só o que Mateus fez. Mateus andava com Jesus, com um discípulo escolhido para ser apóstolo, e ele disse: olha, mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda, não saiba o que faz a tua direita. A mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. É o Senhor que vai nos dar a bênção das esmolas que a gente dá com a mão que a outra não veja. A quantidade também, gente, a gente vê que existe em Marcos, escreveu no capítulo 12, no versículo 1 a 44, ele conta a história que Marcos andava com Mateus. Marcos não era apóstolo, né? Ele foi discípulo e ele andava com Mateus. Então ele soube muita conversa de Mateus e fez também o evangelho dele. Então ele conta a história de uma viúva, Jesus do templo, e lá os homens ricos colocaram muito dinheiro como oferta. E uma velhinha viúva veio e botou 2 moedinhas. E a história que conta no capítulo 12, versículo 1 a 44, Jesus pergunta: quem deu mais? Aí, claro, toda pessoa ficou se perguntando: olha, se o cara derramou um monte de dinheiro ali, uma velhinha vem com 2 moedas, ele faz essa pergunta? Mas essa pergunta ele fez para mim, para você. Quem deu mais foi a velhinha, a viuvinha, porque ela deu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha para viver, ela deixou ali para o Senhor, confiando que Deus ia prover para a vida dela. Então não adianta você querer derramar rios de dinheiro e achar que Deus vai se alegrar com isso. Se for por amor, pode derramar mares, oceanos de dinheiro, mas se não for, guarde o seu dinheiro, porque poderá ser pior. Olha, gente, Lucas conta,
ele que investigou bastante a vida de Jesus, a vida de Maria, a vida dos apóstolos. Então ele conta no capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 3. Ele conta a história que Jesus tinha que evangelizar, né? Jesus tinha que fazer o papel que o Deus Pai tinha lhe dado como função aqui na terra. Então ele conta que 3 mulheres andavam, várias pessoas com Jesus, muita gente com Jesus, mas tinha aquelas que estavam sempre, né? De cidade em cidade acompanhava. E nesse dia, Lucas conta que tinha 3 mulheres, que eram Maria Madalena, Joana e Susana. Essas mulheres, elas tinham sido curadas por Jesus de espíritos imundos, de coisas terríveis na vida delas. Passaram a seguir Jesus e, como elas tinham dinheiro, elas bancavam as viagens, onde chegava comida, aquela coisa, estadia, alguma coisa que era preciso. Olha só, mas a pergunta, mas por que Jesus deixava essas mulheres ou outras pessoas bancarem a despesa? Se ele tinha todo o poder de multiplicar, como ele multiplicou pães, como ele tinha poder de tudo, por que ele fazia isso? Mas ele quis expressar que as pessoas devem ser gratas pelo que o seu próximo lhe faz. Que a pessoa tem que ser generosa. Então ele aceitou porque ele viu que aquelas mulheres estavam querendo ser gratas pelo que receberam. Aí ele deixou à vontade. E é assim que o nosso Deus faz com a gente, que a gente fique à vontade para a gente fazer sim ou não, né? Olha, Mateus no capítulo 6, versículo 19 a 21, ele dá uma dica para a gente, dá um conselho, que a gente não deve juntar riqueza aqui na terra. Que as riquezas têm que ser riquezas que vai para o céu. E quais são as riquezas que vai para o céu? Você, principalmente aquela passagem que Deus que tem no Evangelho que fala, né? Você estava com fome, você me deu comida, água você me deu, né? Estava com sede, me deu água, estava nu, me vestiu, estava doente, me visitou, eu era estrangeiro, você me recebeu, estava na prisão e você foi bacana comigo. Então pronto, não adianta juntar tesouros aqui na terra. Falando de dinheiro, né, tem gente que fica chateado. Olha, eu já vi pessoas assim, que é isso? Jesus andava com roupa rasgada, andava de qualquer jeito. Opa, pera lá. Você viu que quando Jesus foi crucificado na cruz, houve até um sorteio para saber quem ficava com o manto dele. Devia ser um manto muito bem feito, muito lindo, maravilhoso. Gente, e quando Deus pediu para Salomão fazer o templo? Veja lá, na carta 1 Reis, no capítulo 6, no versículo 20 até 35. Veja só o que Deus pediu para que fosse, como fosse feito o templo. Que foi pedido a Davi, Davi não fez. Davi sendo pai de Salomão, Salomão passou a ser rei. E o pedido passou para a mão de Salomão, que fez o templo. Meu amigo, se você vai olhar lá toda a história, Salomão revestiu, né, de ouro fino quase todo o templo, né? Ele utilizou muito ouro para cobrir o templo. Gente, as madeiras que foram usadas foram as madeiras mais de lei, como a gente chama, que era cipreste, cedro, oliveira, né? Foram feitos o templo todo de pedra talhada, coisa de alta qualidade. Deus não gosta de porcaria não, Deus não gosta de miséria não. Deus também não gosta de alvarento, pessoas que vivem a querer humilhar as pessoas, cheio de dinheiro e não contribui e não divide. Não, Deus não gosta de miséria. Quem estiver achando que Deus gosta de miséria está muito enganado, muito enganado. Porque o templo de Salomão foi pedido para ser feito de uma maneira muito bacana. Ele deu todas as medidas, se você for lá e vai ver que foi todo feito da forma que Deus pediu. Revestiu de ouro fino o interior do edifício e fechou com cadeias de ouro a frente do santuário, que era também revestido de ouro. Imagine, né? Então, se você for ver na visita quando Jesus nasceu, que surgiu uma estrela no céu e os 3 reis magos perceberam e conheciam a profecia que nasceria esse menino, eles seguiram essa estrela. E lá eles encontraram realmente Jesus
porque tinha voltado para fazer, né, o censo e não foi encontrado pousada e ninguém quis receber, não sabia quem era Maria, quem era José e quem estava no ventre de Maria, e eles ficaram num lugar muito humilde, muito simples. Mas os três reis, Baltazar, Gaspar e Melchior, trouxeram o que para Jesus, hein? Eles vieram visitar e trouxeram o que de oferta? Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro, um dos metais mais caros. Mirra, um dos produtos, né? Um dos perfumes também mais caros. Tem Ananias e Safira, que eles venderam um terreno, lá no Atos dos Apóstolos conta essa história, que eles venderam um terreno e Ananias levou o dinheiro, como era costume das pessoas da época, levou o dinheiro para doar. Só que ele mentiu, gente. Como ele mentiu, ele vendeu por um preço, como vamos falar em 20 mil. E ele disse, olha, eu vendi por 10. E na hora que ele entregou os 10, ele morreu. Depois a mulher veio atrás dele e também disse, meu marido veio aqui deixar um dinheiro no terreno que ele vendeu por 10 mil. Ela também morreu. Aí você pergunta, mas por que Deus fez com que essas pessoas morressem? Porque eles desobedeceram, eles mentiram. Ele não tinha obrigação de dar o dinheiro, não. Ele não tinha obrigação de dar o dinheiro, mas também ele não tinha o direito de mentirem, ainda mais para Deus. Aí foi por isso que eles morreram, né? Depois a gente pode conversar um pouco a mais sobre a questão de Ananias e Safira. Nós só estamos querendo colocar que não adianta dar sem o coração pedir. Dá sem depois estar querendo cobrar de volta. Porque como foi dito em Malaquias, como foi dito no Provérbios, né, que a gente lê para vocês, quando você dá generosamente, Deus vai prover de qualquer forma, não vai faltar, né? Provérbio 11, 24 e Malaquias 3, 16, 17. Fique com Deus.